Olá pessoal, meu nome é Rebeca, eu sou da Northway. Hoje eu tô aqui com a Raquel. Oi gente, tudo bem? Obrigada Raquel por ter vindo. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com ela vai contar um pouquinho da experiência tanto a experiência dela canadense, o que ela tá fazendo aqui, qual foi a decisão dela de sair do Brasil e vir para cá depois de ter um tempo de experiência de trabalho qualificado no Brasil. Bom Raquel, fala um pouquinho para mim, faz quanto tempo que você tá aqui? Fez um ano agora em junho. Faz um ano, um pouquinho tempo. Você veio pra cá, a princípio, pra fazer o quê? Na verdade, eu vim pra ficar 6 meses pra estudar inglês. E daí uma vez... Só inglês? Só inglês. Tá. Daí uma vez que você tá aqui, você começa a olhar as possibilidades. E aí foi quando eu decidi ficar pra fazer um Career College. Tá, entendi. Qual que é a sua formação no Brasil, então, e sua experiência de trabalho? Eu sou psicóloga, formada pela Universidade Federal de São Carlos. E tenho uma atuação de mais de 10 anos, mais focada na área de recursos humanos e processos. Entendi. E essa sua decisão de você sair dessa carreira que você tinha de RH no Brasil para você vir para cá por conta do inglês pesou profissionalmente falando? Como que foi essa decisão? É sempre uma decisão difícil. Acho que quando você chega num momento X assim da sua carreira em que você está bem estabelecida no mercado, as pessoas começam a te conhecer, e aí você fala, não, eu vou largar. Ainda mais no Brasil, estando num momento de crise também. Estava começando a crise, ainda não estava como está agora, mas a crise começando. Todo mundo falava, você é louca, né? Você vai voltar e aí? Mas eu tinha... De abandonar, tipo assim, o trabalho que você já estava bem empregada para decidir, vou só estudar inglês. Porque a princípio você veio só para ficar 6 meses. Só para ficar 6 meses. E as pessoas falavam, depois quando você voltar... Tudo bem que 90% achava que eu não voltaria. Acho que só eu achava que eu ia voltar. Mas quem ainda achava que eu ia voltar, falava, mas e aí, né? Depois, como é que você vai fazer? Mas eu tinha mais ou menos 2 propostas de trabalho para quando eu voltasse. Entendi. Então foi uma segurança que você teve. Eu vou para aprender o inglês e voltar. Mas você acha que era o inglês que estava pesando para você poder ter um trabalho melhor? Sim. Era o que estava fazendo falta para você com relação à parte profissional no Brasil? Acho que para dar o próximo passo, sabe? Entendi. Porque eu tinha experiência, estava trabalhando numa empresa nacional. E aí, para você ir para uma empresa multinacional, num cargo de gerência, você tem que ter o inglês. Sim. E eu falava, mas... Porque quando você tá no Brasil, você acha que você fala bem, né? Quando você chega aqui, você descobre que você não fala nada. Você coloca no teu currículo, eu sempre falo isso, que você tem um inglês, sei lá, avançado. No Brasil, você chega aqui e você vê que é intermediário. Quem fala que tem intermediário, você vem pra cá, você acaba vendo que ele é básico. Eu colocava diferente, inglês avançado, e quando eu cheguei aqui, eu comecei no primeiro livro do intermediário. Bem diferente. É a hora que você cai na real, assim. O salto de aprendizado, realmente, quando você tá aqui por imersão, ele é muito mais rápido, né? Tipo, é uma coisa bem... Mas acho que depende de você também, porque eu vi muita gente que veio e quase não aprendeu. Porque convivia só com brasileiro, falava português o tempo inteiro. Eu acho que vai muito da pessoa. Se a pessoa se dedicar, é assim, ó. Então, nessa sua troca, voltando até um pouquinho essa parte do trabalho, que você saiu do seu trabalho para você vir para cá para poder aprender inglês. E quando você chegou aqui, porque geralmente, até a minha experiência pessoal quando eu vim, quando você vem para cá, quando você faz o intercâmbio, você tem muito, as pessoas têm muito na mente que são as pessoas mais novas que fazem isso. Na faixa dos 18, 19, 20 anos, antes de terminar a faculdade ou no comecinho dela. Alguma coisa assim. Você sentiu isso? Porque você veio pra cá, você já tinha experiência de mercado, a sua realidade era muito diferente da maioria das pessoas que estavam estudando com inglês com você aqui. Como que foi isso pra você? É até engraçado, porque quando eu comecei a contar pros meus amigos no Brasil que eu vinha pra cá, eu não lembro o que, mas alguém virou e falou assim, nossa, você vai fazer com 30 o que as pessoas fazem com 20. E é isso, né? Na minha sala tinha, sei lá, sempre 1 ou 2 pessoas mais ou menos na mesma faixa etária, o resto era criançada, molecada de 20 anos. Que veio pra cá, tipo, com um certo tempo pra voltar, a maioria deles tudo custeado pela família, né? Eu acho que é essa a diferença. Quando você vem pra cá, é você que tá pagando. Você sabe o quanto custa. Sim. Eu acho que você acaba se dedicando mais, se esforçando mais, porque é caro, né? E você tem aquele objetivo, você sabe exatamente aquilo que você precisa fazer. Eu vim para aprender inglês, vou ficar aqui um tempo e depois eu vou retornar para o Brasil. Você tem, acho que, a questão da carreira mais definida. Então, até assim, as aulas que eu escolhia eram aulas mais focadas para business. Então, essas escolas de inglês têm essas opções, né? E aí eu escolhi, fiz International Business, fiz Business, já foquei para a área de negócios, que era uma gramática não, mas um vocabulário mais da área. Mas até a participação nas aulas acaba sendo diferente, né? Porque é complicado, acho assim, pessoal de 20 anos, como é que fala de business
se eles não têm nem noção do que é. Não tiveram experiência de mercado de trabalho para poder falar. Eu acho que faz diferença, sabe? É óbvio, você tem hora que você tem que respirar fundo, porque você é mais velho, e a pegada é outra. Mas eu acho que mudou bastante, até o perfil das pessoas hoje que têm feito intercâmbio, eu acredito que, sei lá, num cenário de 3, 4 anos atrás, era muita gente realmente nessa faixa dos early 20s, que a gente fala aqui, que quando você está no início dos seus 20 anos de idade, e hoje em dia a procura, até por conta da crise do Brasil, ou porque as pessoas estão assim, procurando realmente, aspirando um novo estilo de vida, né, que às vezes não tem nem só a ver com a situação do Brasil hoje, é muito comum você ver pessoas assim, no final dos 20, no começo dos 30, com 30 e poucos anos, muita família. Hoje eu pego realmente muito pessoas interessadas realmente em vir pra cá, recém-casados, com filhos pequenos, pessoas já estabelecidas, economicamente muitas vezes, mas que eles querem ter um novo ritmo e até, sei lá, um novo ritmo de vida para os filhos, né? Então realmente mudou bastante. Eu acho que isso que você pegou há um ano atrás, hoje em dia já está um pouco mais comum. Eu vejo isso no college agora, porque eles têm uma turma de manhã e uma turma à noite. A turma da manhã é a galera mais nova, porque não precisa trabalhar, os pais estão custeando. E a turma da noite é uma galera um pouco mais velha, com experiência de mercado. A aula é completamente diferente. Os próprios instrutores falam isso, assim. À noite a coisa vai muito mais rápido, as discussões são muito mais profundas, a gente aproveita muito mais a aula, muito embora a gente está cansado porque trabalhou o dia todo, né? Mas assim, você tem uma outra pegada. E como você acha que foi a sua adaptação aqui quando você veio? Você sentiu que foi uma coisa assim muito diferente do Brasil? Porque querendo ou não, você saiu do mercado de trabalho que você tinha lá e você veio para cá. Querendo ou não, é tudo muito novidade. Quando você vem os primeiros meses daqui, realmente morar fora, algumas pessoas elas podem sentir um pouquinho mais de dificuldade, né, aqui no início, mas realmente assim, quando você vem pra cá, a gente tem um pouco de choque de realidade, né, com aquilo que a gente está acostumado no Brasil com aqui. Como foi essa adaptação para você? Eu achei até que no meu caso foi um pouco mais tranquilo, porque eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo, e aí eu já tinha morado em Campinas, São Carlos, São Paulo, Manaus, Brasília. Eu já tinha mudado algumas coisas. Então, alguns choques que eu vejo assim, que os meus amigos tiveram, pelo fato de estarem sozinhos num lugar onde eles não conheciam nada, eu não tive tanto, porque você passou por isso quando eu estava no Brasil. Eu já tinha passado por isso. Mas ao mesmo tempo, você tá num lugar que não fala a sua língua. Isso não é só cultura, com certeza. Isso tem hora que pesa muito. Porque também é um lugar que tem gente do mundo inteiro. Sim. Então você não tem que lidar só com a cultura canadense, você tem que lidar com várias culturas. E aí você percebe o quanto as pessoas são diferentes. Eu lembro uma vez que eu fui abraçar fui cumprimentar uma pessoa e fui dar um abraço, assim. E a pessoa fez assim. Era uma menina da Coreia, sei lá, alguma coisa assim. E aí você fala, nossa, é tudo muito diferente, assim, alimentação, comida. E qual foi a dificuldade maior que você encontrou? Maior? Eu acho que foi a questão do idioma, de você querer ter conversas mais profundas com as pessoas e não conseguir, porque você não manja do inglês. Acho que você começa a perceber que você tá falando inglês de verdade quando as pessoas te entendem, não é só quando você entende as pessoas, porque assim, geralmente quando você tá aqui vivendo e você está escutando muito inglês, é muito mais fácil, com o passar do tempo você começa a entender. Agora, quando você está se expressando e as pessoas estão te entendendo, aí você começa a falar, então tá, agora eu acho que eu tô falando, agora eu sei o que eu tô falando. Você se sente meio criança no começo, sabe? Eu me sentia meio boba, assim, porque eu não tinha muito vocabulário, aí você queria falar um negócio complexo, você conhecia 4 palavras pra falar aquilo, e aí você não conseguia dar a profundidade que às vezes precisava pra questão, assim, e dava um desespero, assim, isso pra mim era muito difícil. E por conta disso, algum momento você pensou em voltar para o Brasil? Porque assim, até uma das coisas, toda vez que eu tô trazendo alguém aqui para poder fazer essa entrevista, eu sempre falo para trazer um pouco da realidade para quem está no Brasil e está ainda pesquisando, e está ainda assim, se adaptando, planejando ainda para poder vir para cá, ou as pessoas que acabaram de chegar. Então assim, em algum momento você falou, o que eu tô fazendo no Canadá? Eu tinha meu conforto no Brasil? Teve um momento, quando eu decidi que eu ia ficar, e aí eu comecei o college, daí eu consegui a permissão para trabalhar, e eu arrumei um emprego numa loja de sapatos. E aí eu lembro a minha primeira semana, que tinha a loja embaixo, e para você chegar no estoque eram 2 andares. E aí eu tinha que subir e descer aqueles 2 andares o dia inteiro.
E a hora que eu terminava o meu shift, minha perna tava doendo, assim, mas doendo de não conseguir andar, de ser difícil de chegar em casa. Você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Sendo que eu trabalhava no escritório no Brasil. Eu tinha minha sala, eu tinha ar-condicionado, e agora eu tô aqui passando aperto, sem dinheiro, porque como eu não tinha vindo para ficar mais tempo, o dinheiro que eu tinha, que tinha sobrado, eu usei para pagar o college. Então eu tava dura, sem um tostão no bolso, trabalhando, difícil, aprendendo um monte de palavra nova. Porque eu até falei isso num vídeo outro dia no meu canal. Eu não tinha vocabulário para sapato, né? Como é que você fala as coisas? Aí o cliente pergunta, você não sabe o que dizer, porque você não sabe o vocabulário. Assim, esse momento foi o momento mais difícil, assim, que eu falei, gente, será que vale a pena? Mas aí você olha em volta. E outras coisas acabam compensando, sim, né? Você olha a sua vida aqui, sabe? A segurança que você tem, né? De andar na rua mexendo no iPhone sem a preocupação de que alguém vai passar e vai roubar. Se você anda na rua, você como mulher, ninguém assobia, ninguém mexe com você. A questão de você ter contato com muita gente do mundo inteiro, você aprende muito. Então eu acho que assim, a parte pessoal, o ganho é muito grande. Entendi. E acho que o apoio que a família dá também. Meus pais ainda brincam, falam, vocês não querem que eu volte? Eles falam, não volta, fica aí, tá bom aí pra você. O Brasil não tá numa situação econômica muito favorável agora. Aproveita pra ganhar bagagem, né? E daí acaba ficando mais tranquilo. Então depois, assim, uma das coisas que realmente é a realidade daqui, porque dependendo de como a pessoa vem pra cá, do que ela tem de objetivo, e é muito comum quando a pessoa chega aqui, como no caso da Raquel, que ela veio pra cá pra ficar um tempo e depois ela estende, quer ficar aqui, tem toda a questão tipo, do planejamento dela, enfim. Quando você decide mudar de um país que é seu, com a tua cultura, a tua língua, e você tá indo para um outro país onde você vai ter que criar, né, vai ter que se adaptar com uma nova realidade, a pessoa tem que estar preparada. Ela tem que estar preparada, assim, emocionalmente para, assim, é um desafio. Você querer estar fora é um desafio. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas quando elas estão vindo para cá, imigrar, principalmente aqueles que querem imigrar através dos estudos, é uma consequência de que tudo vai dar certo. Então, sim, que ela vai cumprir o critério da escola, tudo direitinho, que ela vai conseguir um trabalho que vai levá-la para uma qualificação, a experiência de trabalho aqui. Então, ela tem que contar que tudo vai dar certo, que ela tem que estar disposta, muitas vezes, antes mesmo dela chegar num cargo, sei lá, de coordenação ou de gerência que ela tinha no Brasil, vir para cá muitas vezes a começar trabalhando numa loja de sapato que você não tinha experiência nenhuma, ou começar com áreas completamente diferentes daquilo que você tem, mas é com um objetivo, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas realmente elas tenham essa visão. Quando elas estão se planejando vir para o Canadá ou sair do Brasil, fazer um intercâmbio por um período curto ou longo, mas é muito importante ter isso em mente, né? Porque você sentiu bastante isso na pele. Eu acho que você sai completamente da sua zona de conforto. E ao mesmo tempo que isso é assustador, é muito legal. Eu acho que quando você se coloca numa situação dessa, e eu passei por isso na loja de sapato, passei por isso agora no restaurante, você sai da sua zona de conforto, você vai trabalhar com uma coisa completamente diferente, mas você dá conta. Você viu, eu consegui, eu venci mais essa etapa. Quando eu pedi demissão da loja de sapato, porque eu ia trabalhar só no restaurante, eles não queriam deixar. Porque, não, todo mundo gosta de você aqui, você é boa, você bate meta, você vende bem, não sei o quê. Quando os clientes chegavam, procuravam por mim. Né? Hoje, no restaurante, que eu acabo ficando à frente das hosters, né? Acabo ganhando outras funções. Isso é muito legal. Você vê o seu crescimento profissional até em áreas que você não tinha conhecimento, né? E você ganha muito, assim, você ganha novas competências. Hoje, o meu raciocínio, porque a gente não pensa muito, né, questão, por exemplo, de um restaurante, como é que as coisas funcionam. Você chega lá, come e vai embora. Mas o raciocínio matemático, meio lógico, que você precisa ter quando você pensa no mapa, nas mesas, isso eram competências que eu não usava no Brasil. Sim. E que eu estou desenvolvendo aqui. E não tem jeito, para você conseguir uma posição no office aqui, você tem que ter uma experiência canadense antes, no mercado de trabalho. Fala muito alto, isso é verdade, assim, uma das coisas que eu sempre falo mesmo, a questão de um trabalho qualificado aqui, eu sempre falo que depende de duas coisas, é o nível de inglês e a experiência de trabalho, principalmente a experiência de trabalho canadense, conta muito, né? E assim, como foi pra você, que quando você então decidiu, ok, estou vivendo aqui no Canadá e quero ficar, quando foi que você deu esse clique? Depois de quanto tempo? Acho que fazia uns 5 meses que eu tava aqui, e aí
eu não queria ir embora, porque eu achava que ainda tinha mais Você coisa. tinha mais de um mês, então, É. aí você falou, bom, eu tenho mais um mês, vou estender, vou ficar. Daí eu falei, não. Daí eu lembro que você foi a pessoa que me ajudou. Se não fosse a Rebeca, meu anjo da guarda aqui, talvez eu não estivesse aqui hoje, né? Numa conversa você falou, não, mas tem jeito, Tem né? jeito de estender, tem jeito de ficar. Vou te mostrar as possibilidades. E aí eu lembro que o dia que eu falei, não, é isso, né? Fiz as minhas contas lá, dava pra pagar o college, ia apertar, mas meu irmão falou, se precisar eu te ajudo. Falei, não, vou ficar. E aí eu lembro que eu fiz um Skype com os meus pais. E eu tava super tensa, assim, porque eu falei, vou dar uma notícia que pra mim era, nossa, eu vou Como ficar. será que eles vão receber, né? E daí a hora que eu falei, então, eu decidi, eu vou ficar aqui. Meu pai e minha mãe olharam pra mim e falaram, você não sabia disso? Desde o Você começo. ainda tava achando que você ia voltar? Todo mundo sabia que você não ia ficar. Que você não ia voltar, que você ia ficar no Canadá. Sim. Então, assim, mas é difícil, é uma decisão, porque de fato você assume assim, olha, minha carreira nesse momento vai ficar um pouco de lado, eu vou ter que começar de novo, eu sabia que não seria fácil, né? E até uma coisa que foi engraçado, porque pra mim, restaurante era o fundo do poço. Eu nem sei se eu devia falar isso, mas é verdade. Não, eu acho ótimo falar, trazer a realidade. Pode falar. Era o fundo do poço, assim, não é possível, não quero trabalhar nisso. Vou querer trabalhar em qualquer coisa, mas eu não vou querer menos em trabalhar restaurante, porque pra mim é o que tem menos glamour. E aí eu fui trabalhar na loja de sapato e eu odiei, porque eu não sei trabalhar com vendas. Eu faço, porque eu sou paga pra fazer isso, mas eu não gosto. E aí eu falei, eu tava trabalhando poucas horas, queria, né, trabalhar as 20 que eu poderia trabalhar. Fui lá e fiz entrevista e fui fazer um teste. A hora que eu coloquei o uniforme, que é a calça preta, camisa branca, tipo, e você tá, como rosto, você tá abaixo do garçom, né? E você fala, caraca, e agora? Tô recomeçando mesmo. Aquele choque de realidade. Mas pra mim foi um choque de realidade que durou 5 minutos. Porque eu adoro o que eu faço. Que bom. Eu acho divertido. Eu conheço gente bacana. Eu pratico inglês demais. Porque é um restaurante local. Não tem tantos turistas, porque não é em downtown. Você sentiu, até falando um pouco dessa parte de inglês, assim, você sentiu que quando você começou a trabalhar, que teu inglês deu uma decolada? Nossa, é outra coisa. Porque faz muita diferença. Muita diferença. Eu acho que quem tem... Foi um vídeo que eu fiz também. Se você puder vir, ao invés de fazer um curso de inglês, se você vier para fazer um career college, porque tem alguns que exigem um inglês mais básico, vale muito a pena. Porque só para você ter experiência de trabalho. Pra mim, é isso que define o seu inglês aqui, sabe? Então, assim, cada vez que eu consigo ter uma conversa com um cliente, conversa boba de dia a dia, às vezes, é muito bacana. E quais são, só pra, estão perguntando assim, qual que é o college que ela tá, só pra vocês saberem, ela veio pra cá pra estudar inglês durante 6 meses, aí ela estendeu o visto dela pra um curso de International Business? International Business Management no Greystone, que é um college que aqui é privado aqui é um career college, aqui de Vancouver. E aí agora ela tá terminando a parte do co-op dela, correto? Eu termino o curso agora. Termina o curso e vai começar então só a parte do co-op. Durante o período de estudo, a pessoa ela tem autorização de trabalhar as 20 horas semanais, então é por isso que ela tinha essa autorização de trabalho aí desde o início. O Career College não dá o direito ao Post-Graduation Work Permit, mas para quem não tem muito dinheiro, é um jeito de vir para cá e ter essa experiência. É uma forma de você conseguir vir para cá, adquirir experiência de trabalho canadense, uma experiência pessoal, a questão de aprimorar o idioma, esse tipo de coisa. E quais são os seus planos futuros? Porque assim, você passou o primeiro estágio que foi do inglês, agora você está terminando a parte do curso do Career College, você vai começar toda a parte do co-op. Agora é um momento meio tenso, assim, porque... Tem um tempinho ainda pela frente, mas você já tá eu tenho mais ou menos 1 ano ainda pela frente, que é o período do co-op, para decidir o que eu quero fazer. Uma parte muito pequena quer voltar para o Brasil, óbvio, mas eu pretendo daí fazer um college de verdade. Eu já estou olhando algumas coisas, alguns cursos que eu pretendo fazer. Então, acho que se eu não conseguir um emprego, né, algum sponsor, algum outro visto de trabalho, que às vezes é um pouco mais complicado, porque não tem tanto tempo que eu tô aqui, eu vou fazer um college. Daí vou para um college mesmo, aí público. Você pensando em voltar mais para a tua área, alguma coisa assim? Na verdade, Ou você acha que a tua experiência de trabalho aqui já mudou um pouquinho até com relação à tua cabeça? Eu pensei em fazer gestão de operações, que era um curso que eu já estava pensando em fazer no Brasil,
porque acabou que eu estava indo muito para a área de processos, não só RH, mas outras áreas. Então, para entrar mesmo num mundo mais business, uma outra coisa assim, que eu acho que se eu decidir depois disso voltar para o Brasil, para minha carreira vai ter um complemento bacana. Né? Então, é isso que eu estou pensando, assim, agora, que pretendo, que é o que eu pretendo fazer. Que tem essa possibilidade também, então assim, da mesma forma que ela estava aqui com visto de estudante, quando ela veio para estudar inglês, e depois ela estendeu para o Career College, ela pode estender para um college estando dentro do Canadá, não precisa retornar, então assim, é uma das vantagens de quando você está aqui, depois aqui você decide estender, ou você vai querer ir embora, você vai mudar de curso, enfim, mas você tem essa possibilidade de fazer essa mudança, ou tanto a troca de status, para as pessoas que às vezes elas vêm para cá como turista e elas querem mudar o status dela para estudante, é possível sim fazer isso dentro do Canadá. Em alguns casos a documentação vai para fora, dependendo do status da pessoa, mas é possível sim continuar o seu plano acadêmico aqui no Canadá. A gente falou da sua experiência de trabalho quando você começou aqui. Como que foi essa questão? Porque eu acho que é uma das coisas que mais preocupa as pessoas quando elas estão no Brasil, e eu recebo assim, muita pergunta com relação a isso. Se eu posso sair do Brasil já com um trabalho garantido? E como que foi essa busca do primeiro emprego para você? A questão, muita gente pergunta, né? Eu quero sair daqui com uma coisa garantida. Gente, ninguém vai te contratar. Desculpa a honestidade, mas assim, difícil. A não ser que você seja, por exemplo, da área de TI. Uma área mais técnica, eu sempre falo isso realmente assim, quando você tem um currículo, um portfólio mais técnico, aí sim, porque tem toda uma questão de comprovação, que a empresa tem que te oferecer um LMIA, que tem que sair positivo para depois você aplicar para um visto de trabalho, é um outro step, aí é um outro passo. Tem a possibilidade, mas é mais difícil realmente. É mais fácil quando você está aqui porque as coisas acontecem, as portas se abrem. E tem muita mão de obra disponível aqui, né? Tem muito estudante, principalmente falando da realidade de Vancouver, tem muito estudante. Sim. Então o cara não vai contratar alguém que está lá do outro lado, até a pessoa chegar, até se estabelecer. Ele vai contratar quem está aqui. Mas você achou difícil esse primeiro trabalho? Ou assim, ou você quando veio para cá, como você também não conhecia, como a maioria das pessoas que estão no Brasil ainda, você tinha isso na sua cabeça, aí eu vou para lá e se eu for trabalhar, eu vou trabalhar no escritório. Você já veio, vou procurar alguma coisa na sua área, você veio com isso? Eu sabia que não ia ser fácil. Porque você falou que esse restaurante era a última coisa que você queria. Quando eu comecei a procurar emprego, eu mandava currículo para office, essas coisas, mas eu sabia que eu ia ter que começar de algum jeito. Assim, o primeiro é sempre mais difícil, depois acaba ficando mais fácil, porque as pessoas começam a te conhecer. E como foi sua busca? Você só mandou pela internet? Você foi pessoalmente? Eu imprimi uns 10 currículos e fui na Robson Street, que é uma rua que tem muitas lojas aqui em Vancouver, e eu saí entregando de loja em loja. Daí eu fiz isso num dia. Foi bem perto do Natal, do Ano Novo, assim. Foi uma época mais difícil de arrumar emprego até. Porque todo mundo já tinha sido contratado antes, né? E a hora que terminasse Natal, provavelmente depois do Boxing Day, eles iam demitir uma galera também. E aí eu distribuí uns currículos e tal, uns 2 dias depois, uma loja me ligou. Foi rápido, então? Foi super rápido. Daí eu fui lá, fiz uma entrevista, tipo, dia 29 de dezembro, assim, uma data bem estranha. Fiz uma entrevista, dia 2 de janeiro eu comecei a trabalhar. E você sentiu diferença na entrevista? Alguma coisa que foi diferente? Porque você trabalhava com RH no Brasil, então você sabia mais ou menos o processo seletivo, como que funcionava. E aqui, você sentiu alguma coisa de diferente? Eu senti porque eu nunca trabalhei com comércio no Brasil, né? Então o perfil é diferente. Mas eu acho que eles me perguntavam assim, mas olha, você tinha uma posição bacana, sem certeza, né, que você quer fazer isso? E eu falava assim, olha, eu preciso trabalhar. Isso é verdade. Às vezes eu escuto de pessoas que são advogados aqui, engenheiros, que estão nesse mesmo processo que você passou e estão recomeçando, né? Ou por conta do inglês, ou por conta, assim, de realmente estruturar uma vida nova aqui. Tem começado com carreiras diferentes da experiência de trabalho no Brasil e as pessoas ficam surpresas. Mas você é engenheiro, você está trabalhando num restaurante? Todo mundo fala, mas você é psicóloga. No restaurante, de vez em quando, assim, quando alguém descobre que eu sou psicóloga, mas você é psicóloga, você está trabalhando de hostess, você não vai trabalhar na sua área. Então, não é tão simples assim, ainda mais psicologia, que aqui você precisa ter mestrado. Então não é um caminho... Validação do diploma. É um caminho um pouco mais complicado. E a maioria das vagas de RH aqui são full time.
Que ainda você não que poderia... eu não posso. Então, falei, gente, eu preciso trabalhar. É uma forma de... Mas assim, foi um recomeço que até te ajudou a te colocar no mercado de trabalho. Sim. Que assim, para você conseguir os próximos trabalhos, se futuramente você entrar para um escritório, coisa assim... É mais muito mais fácil. fácil. E assim, não me arrependo, sabe? Eu acho que essas experiências, elas valem muito a pena. Você conhece muita gente, você passa por muitas situações, você entra na cultura. Choque né? de cultura, você sentiu isso? Assim, teve alguma coisa que você, ou assim, um tal preconceito por ser brasileira na hora de, ou numa oferta de um trabalho, uma entrevista, ou até mesmo, sei lá, com as pessoas na rua, você sentiu isso? Eu não senti um choque. O que eu senti, por exemplo, lá no restaurante eles não gostam de contratar estudantes ou pessoas que estão, eles falam on visa. Que, né, que Tá de tem um visto, passagem. porque a pessoa vai embora. Mas agora eles chegaram à conclusão que essas pessoas trabalham mais. Então, assim, uma coisa que aqui me assustou, que é muito comum, as pessoas não aparecerem para trabalhar. E não ligam, e não avisam, e somem. Tipo, aparece depois, liga depois e fala, manda meu cheque pelo correio, sabe? Que é uma coisa que a gente não vê no Brasil. Não. Eu vejo isso, assim, um senso de responsabilidade, ainda mais sabendo que você depende disso aqui. Eu acho que tem essa questão do senso da responsabilidade que você tem que ir, né? Tipo assim, você tem que cumprir o E critério. quando você está aqui com um visto de estudante, por exemplo, você tem que se dedicar no seu trabalho e você tem que se dedicar na escola também. Sim. Porque se você não vai para aula, se você não tem boas notas, você pode perder o visto. Exato. É Eles muito têm importante falar isso realmente, porque o seu visto de trabalho é vinculado quando você está num programa co-op. O co-op significa que o trabalho faz parte do programa de estudo. Então você não pode abandonar a escola, porque realmente você pode ter problemas aí com a com a imigração, a escola pode reportar esse tipo de coisa. Então, assim, você tem que, sabe, você tem que se planejar bem. E uma vez que eu tô aqui, uma vez que eu tô longe da minha família, que eu tô longe dos meus amigos, eu tenho que dar o melhor de mim, Sim. sabe? Pra qualquer coisa que eu vou fazer. E aí foi muito legal, porque na última formatura que teve no Grayson, eu ganhei um prêmio por desempenho acadêmico. Que bacana, mesmo trabalhando o tempo Sabe? todo. Então, assim, é legal você ser reconhecida no seu trabalho, ser reconhecida na escola também, sabe? Acho que você olha e fala, tá valendo a pena, sabe? Tudo isso, porque é um processo difícil. Tem dia que a saudade aperta, tem dia que você quer, que nessa semana foi aniversário da minha mãe. Eu queria estar lá, sabe? Eu queria dar um abraço. E não, mas você tá aqui. É uma escolha que você fez pensando lá na frente, pensando no seu futuro, pensando nas possibilidades, no que você vai ganhar. Então tem que valer a pena, né? E tem alguma coisa que você faria diferente? Se você, porque agora que você já tá aqui com experiência de um ano, você faria, se você pudesse voltar sabendo de tudo isso que você ia passar, você faria alguma coisa diferente? Até com relação à acomodação, à escola, ao tipo de visto, o programa que você escolheu? Eu não viria para estudar inglês. Tá. Porque eu já viria para mesmo não tendo um nível de inglês tão avançado, eu viria para um desses cursos que exigem... Que exige menos inglês. Tá? No Greystone, por exemplo, tem o Customer Service, que você tem que ter inglês básico, quase intermediário. Beginner 4, Então, eu viria para fazer um curso desse para já começar a trabalhar. Tá. E eu acho que eu viria com menos preconceito em relação ao tipo de emprego. Acho que eu tentaria ir para um restaurante logo de cara, sabe? Porque para mim foi a experiência que mais me enriqueceu até agora. Entendi. Que eu conheci mais gente e desenvolvi mais habilidades. Então eu acho que isso eu faria diferente. O resto eu faria tudo igual. Que bom. Tipo, é interessante saber. Eu acho que para quebrar um pouco esse preconceito mesmo, né? Tipo, do subemprego. Né? Que as pessoas, elas vêm pra cá, realmente elas têm essa visão de que eu quero ir pra lá, mas eu não vou me sujeitar a trabalhar num subemprego, que aqui eles nem enxergam como isso, né? É uma coisa muito isso aqui é diferente, diferente, né? Então você vê, por exemplo, as pessoas que trabalham com construção civil, elas ganham muito dinheiro, os caras têm orgulho de falar, eu trabalho com construção civil, sabe? Eu trabalho construção civil pode ser o cara carregando pedra, tá? Não é o cara na parte técnica, não. Não é um engenheiro, é um pedreiro, vamos colocar assim. O cara que trabalha no porto, né, que a gente tem também. E as pessoas têm orgulho disso. Acho que no Brasil a gente tem que mudar um pouquinho a nossa mentalidade também. Sabe? De que isso não é tão legal. É sim. E é um passo, né, para um recomeço, assim, tem muitos canadenses que ficam anos e anos da própria vida aqui trabalhando em restaurante, porque é uma escolha, um perfil de cada um, mas para aqueles realmente que têm um diploma no Brasil, que querem
continuar com a carreira é uma fase, né? Que você tem que vir pra cá, tipo, aberto a passar por qualquer situação. Você tem que começar de alguma maneira, né? É um jeito de você começar, de você fazer contatos, de você ganhar a experiência canadense que é tão importante aqui. Então, assim, é o jeito que tem pra começar, sabe? Acho que as pessoas têm que vir abertas, porque você vai mudar tanta coisa na sua vida, é só mais uma coisinha que você vai fazer diferente, sabe? Acho que tem que... Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, e daí muita gente veio falar comigo depois, nossa, eu tinha esse preconceito, nossa, eu tô começando a mudar a minha cabeça. Pra você que tá vindo, vem aberto. Muito bom saber disso, realmente. E eu sempre falo assim, imigrar, intercâmbio, tudo envolve bastante planejamento e foco. Então, assim, se você realmente tem esse desejo, essa vontade de vir pra cá, às vezes não é fácil, porque como, né, a gente estava conversando aqui durante todo o vídeo, mas tem muita coisa que compensa no final, né? O que você está conseguindo, o que você está conquistando, principalmente acho que com relação à qualidade de vida, que é o que a gente tem aqui, não tem realmente preço. Não, vale a pena todas essas coisas. Vale a pena. Gente, é isso. Eu queria só passar um pouquinho da realidade, contando a experiência da Raquel para vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Posso só falar do meu canal? Pode, fala do seu canal. Eu tenho um canal no YouTube, chama Fale com Raquel. E aí eu falo um pouquinho da minha experiência aqui no Canadá, de algumas coisas que acontecem, falo de mercado de trabalho, enfim. Então, se inscrevam no canal, acompanhem os vídeos. É muito bom, gente, realmente eu sempre tô fazendo esses vídeos assim com as pessoas que estão morando aqui, justamente para vocês sentirem o outro lado da experiência de cada um. E aí para encorajá-los a tomar a decisão de vir para cá. Tá vem, bom? gente, vem, é bom demais. Obrigada, gente, até mais. Tchau, tchau.